Espero que todo mundo esteja com as suas aguinhas, para que a gente possa fazer a magnetização das águas e, e, e a gente comece a gravação. Obrigada pela presença de todos vocês. Então, vamos começar com o nosso Evangelho no Lar, com o nosso objetivo principal aqui. Esse diário, ele é mais curtinho, devido ao momento que a gente está passando, o momento que o Brasil precisa da oração de todos nós, de um Evangelho aí, para a gente ajudar o país e a população de forma geral. Isso aqui é o diário. Então, preparamos a introdução. Peço a presença nos nossos lares e em nosso país dos mensageiros de Jesus, nosso protetor e mentor individual, os nossos protetores da nossa amada instituição, da Luz Divina, Brogotá, Itajubá, Pai João, Irmão Rubens, que sempre nos sustentam nas atividades da casa. Rogamos humildemente a presença da equipe médica da Fraternidade dos Humildes, de Dr. Bezerra de Menezes, a proteção de nossa amantíssima Maria, Mãe de Jesus, e a Jesus que ilumine nossa mente e alma, para entendermos os seus ensinamentos e rogar a Deus suas bênçãos para os presentes aqui nessa live, os seus familiares, os nossos amigos e também os nossos inimigos. Em tempos como estamos vivendo hoje, precisamos entender que cada dia é diferente e precisamos estar preparados para o isolamento colaborativo. E o que é isso? É orarmos por todos, mas mais do que isso, agirmos por todos. Ter o amor de Cristo em nossos corações e distribuir este amor mais do que nunca está na hora de sermos e estarmos a serviço de Jesus. Os próximos dias, até quarta-feira, precisamos estar realmente reclusos, em casa, para um bem maior, para a gente conter essa doença. As notícias dizem que os próximos 4 dias serão realmente decisivos para o rumo que a nossa nação irá tomar, irá seguir. E prevenir tudo aquilo que a gente já sabe, a limpeza e principalmente o isolamento, é a maneira de conter essa doença e não fazer com que ela progrida. A China já nos mostra que a única maneira de controlar é se preparar assim, sendo recluso, pois casos vão existir, mortes também vão existir, mas precisamos agir e ajudar as pessoas que não têm consciência ainda a ficarem conscientes. Esse é o caminho. Cuidemos da parte emocional também. Vamos ligar para aquele amigo que sabemos que mora sozinho e que não tem companhia. Vamos incluir as pessoas nesses dias e que Deus, e se Deus quiser, que isso se torne um hábito. Então vamos pensar naquele irmão, naquele amigo que mora sozinho. Mais do que nunca, a gente deve servir a Jesus acalmando esses irmãos e mostrando a eles que estamos a serviços deles, sendo com uma boa palavra, sendo com um bom serviço, seja como a gente puder beneficiá-los. Vamos seguir com uma oração para que tudo isso envolva todos nós, para que Deus nos dê força e nos dê intuição para que a gente possa ser o seu servidor e que a gente possa ajudar Deus e Jesus nesse momento tão difícil do planeta. Então, oramos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para uma vida eterna. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogamos, nosso Pai e Criador, que nos conceda a graça que pedimos.
Inflamai o nosso coração de amor, sempre maior, a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Que assim seja. Espera aí. Ju, agora a Juliana ela vai fazer a leitura, um pedaço do Evangelho e do nosso pão. Boa noite para todo mundo. Eu vou começar com a leitura do capítulo 25 do Evangelho. Ajudem-se que os céus ajudará. Peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. E para aquele que bater a porta, ela se abrirá. Qual é o homem dentre vocês que dará a seu filho uma pedra, se ele lhe pedir um pedaço de pão? E se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus como de fato são, conseguem dar coisas boas a seus filhos, com muito mais razão, o Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Mateus. Do ponto de vista terreno, o ensinamento busquem e vocês encontrarão é semelhante a este: ajudem-se que os céus ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, é também o princípio da lei do progresso, uma vez que o progresso é o fruto do trabalho. Para que exista progresso, todas as forças da inteligência humana devem ser colocadas em ação. No início da humanidade, o homem apenas usou sua inteligência para procurar alimentos, para se proteger das tempestades e para se defender dos inimigos. Deus, querendo diferenciar o homem dos animais, deu-lhes o desejo incessante de buscar sempre o melhor para si. É esse desejo que o conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que vai lhe proporcionar o que lhe falta. Graças às pesquisas, sua inteligência se desenvolve e sua moral se purifica. As necessidades do corpo vêm antes das necessidades do espírito. Depois do alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa do estado de selvagem para o de civilizado. O progresso que cada homem realiza individualmente durante sua vida é muito pequeno. Esse progresso não é percebido, mesmo quando analisamos um grande número de indivíduos. Como então a humanidade poderia progredir sem a persistência e a reencarnação da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade não progrediria, pois somente seres primitivos encarnariam incessantemente e teriam que fazer tudo de novo e aprender tudo outra vez. Se fosse assim, não haveria razão para que o homem de hoje fosse mais avançado que o homem primitivo, uma vez que, para cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, a alma, retornando com o progresso que já realizou e adquirindo a cada reencarnação alguma experiência a mais, ela passa gradualmente do estado de selvagem à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. Se ele o tivesse liberado do trabalho intelectual, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade, dizendo: busquem e vocês encontrarão, trabalhem e vocês produzirão. Assim serão filhos das próprias obras e terão o mérito da sua realização, pois serão recompensados de acordo com o que fizerem. Devido ao princípio de que o homem precisa evoluir sempre, os espíritos não o poupam do trabalho de pesquisa e não lhe trazem descobertas e invenções já prontas para serem utilizadas. Se isso ocorresse, o homem seria levado a usar apenas o que lhe fosse colocado nas mãos, preservando-se de qualquer esforço, inclusive o de pensar. Assim, sem fazer o menor esforço, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico, o mais inculto poderia tornar-se sábio e ainda atribuírem a si mesmos o mérito pelo que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Eles vêm lhe mostrar a meta a ser atingida e o caminho que conduz a ela, dizendo-lhe: ande e você chegará.
e a pedra que encontrar pelo caminho, você mesmo terá que afastar. Porém, nós lhe daremos a força necessária se quiser utilizá-la em benefício próprio. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: peçam a luz que deve iluminar seus caminhos e ela lhes será dada. Peçam a força para resistir ao mal e a receberão. Peçam a assistência dos bons espíritos e eles os acompanharão. E, assim como o anjo de Tobias, eles lhe servirão de guia. Peçam bons conselhos e eles não serão recusados. Batam a nossa porta e ela se abrirá. Mas peçam sinceramente, com fé, com fervor e confiança, apresentem-se com humildade e não com arrogância, sem o que serão abandonados à própria sorte, e as quedas que sofrerem serão a punição pelo orgulho que tiverem. Esse é o sentido das palavras do Cristo. Busquem e vocês encontrarão. Bata a porta e ela se abrirá. Agora eu vou ler um pedaço do Perdão e Vida, o capítulo 2. Chegaram os tempos da iniciativa própria, do esforço pessoal em favor da iluminação, consciência do indivíduo, perdido no oceano da coletividade. Cada homem deve e pode possuir qualidade autodidata. Aprendamos e pratiquemos, trabalhando, laborando com nosso desprendimento, sem nos fanatizarmos, dentro das atividades que nos cabe desenvolver e dentro da tarefa que nos cabe desempenhar. Emmanuel. Eu acho que ambos os textos vêm muito de frente com o que a gente está vivendo hoje, né? Que é justamente do ajudem-se que o céu os ajudará. Então, é do trabalho coletivo, da gente não pensar mais somente em nós, da gente trabalhar, é engraçado, né? Da gente trabalhar coletivamente, mas isoladamente nesse primeiro momento, né? Então, isso é a coletividade, é você pensar não só em você, no indivíduo, mas pensar no coletivo, né? Essa questão da reencarnação, da gente reencarnar para sempre, como fala? Para a gente evoluir, né? Para a nossa própria evolução. Então, acho que neste momento que a gente está passando, ajudem-se que os céus ajudará. Então, é um momento mais do que nunca da gente orar, pedir e trabalhar conjuntamente nessa questão de isolamento e de buscar não só ficar parado, né, nesses tempos de isolamento, buscar um jeito de ajudar do jeito que seja o próximo, né? Seja financeiramente com doações, seja pagando os profissionais que a gente, como as nossas diaristas, as nossas academias, mesmo que a gente não os utilize, né? Ajudando dessa forma. Então, é a coletividade. Acho que é isso. Pessoal, a gente vai abrir aqui 5 minutos para quem quiser fazer comentários. Aí na sua telinha do lado deve ter alguma coisa de levante a mão, quem quiser comentar, ou só levantar a mãozinha que já aparece aqui nas mensagens para mim. E aí eu libero o microfone, tá bom? Alguém? Bom, então eu vou começar com um incentivo desse texto da Ju, já que ninguém levantou a mãozinha, vou ver se alguém se manifesta, né? Essa parte do Emmanuel que fala cada homem deve e pode possuir qualidade autodidata, acho que a gente está num momento exatamente disso. Cada um está se autoconhecendo, cada um está entendendo, aprendendo coisas novas para que possam ser compartilhadas com o próximo. E quando a gente fala no Evangelho aqui que Deus
Se tivesse liberado o homem ao trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância e nas condições instintivas do animal. E ele, porque ele fez do trabalho uma necessidade, eu acho que a gente está exatamente nesse momento. E aí o que a Ju falou, o que a gente pode fazer em cada momento, liberando uma funcionária, fazendo um exercício em casa, motivando outras pessoas, ligando para outras pessoas. Ah, olha, motivei. E aí eu quero compartilhar com você um item que a Marie Clay falou para mim essa semana e me motivei muito, né? Uma pessoa que nem é tão amiga, não tão próxima e fala, liga para ela ou manda uma mensagem e fala assim: "Oi, tudo bem? Você tá sozinha. Quem tá cuidando de você?" Né? E eu acho que todos nós temos a obrigação de um cuidar do outro. E eu queria até pedir para que vocês, cada dia vocês pensassem em uma pessoa que de repente vocês poderiam ligar e fazer essa pergunta: "Oi, tudo bem? Como você tá? Quem tá cuidando de você?" Vou passar aqui para Nice, que que cadê o meu cursor aqui? Nice, vamos botar Posso? claro, Tá bem me ouvindo? perfeitamente. Obrigada, obrigada muito. Estou muito feliz de participar, que eu acho que a gente tem realmente que fazer esse tipo de movimento. A gente sabe que para o mundo espiritual não existe barreira, limitação de localização. O grande combustível nosso é a nossa intenção, nossa vontade de ser servidor, né, nesse trabalho maravilhoso que a gente não tem nem noção do que é da equipe espiritual. E uma coisa que eu me lembrei com a leitura da Ju foi que existe um dito na Bíblia que diz assim, que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E eu até estava comentando com meu marido hoje disso, né, que há uns anos atrás, se fosse, sei lá, 5, 6 anos atrás aqui no Brasil, a gente não estaria tão preparado para trabalhar de casa como a gente está hoje, né? Não teria tanto acesso à tecnologia para poder fazer o que estamos fazendo agora, ou estar próximo apesar da distância. Então, de alguma forma, aí falando, né, dessa questão mais prática e visível para a gente, palpável, a gente vem sendo preparado para contribuir, para trabalhar, para ser servos nessa divina obra, né? Então, acho que muitas vezes a gente não sabe por quê, mas é tentar manter a esperança e a fé e a atitude de que, de alguma forma, Deus está capacitando a cada um de nós para contribuir na obra divina dele, dos amigos espirituais. Então, é o que eu gostaria de partilhar, assim, que eu tenho pensado e que reforçou, né, com a leitura da Ju hoje, nesse momento que a gente está tendo aqui de doação. Obrigada. Obrigada, Nice. Nossa, lindo, lindo, de verdade. Realmente, esses pontos que você levantou, eu acho que vai totalmente de encontro com essa mensagem que vem do Emmanuel, né? Chegaram os tempos da iniciativa própria e a gente vem sendo preparado para esse oceano da coletividade. Obrigada, Nice. Luiz, eu vou pôr você. O Luiz ergueu a mãozinha aqui, tira a mãozinha. A palavra é toda sua, Luiz. Tá me escutando bem? Perfeitamente. Ah, maravilha. Bom, primeiro, muito obrigado pela iniciativa de criar esse grupo virtual. Eu estava, desde quando eu escutei de confinamento, ficar em casa, a primeira coisa que eu pensei foi nisso e, enfim, muito, muito legal que alguém tomou a iniciativa de criar um espaço para a gente se conectar, né? Olha, para mim, o pensamento que eu tava agora aqui, enquanto a gente escutava o texto, era muito ligado com a ambiguidade das coisas, né? Eu não acredito em coincidência e de verdade eu acho que essa doença ela vem numa tentativa bruta de se curar o mundo, no sentido de as pessoas todas vivendo, a gente estava como sociedade, como planeta, vivendo em isolamento, né? Então, era um isolamento onde um país não deixava o outro passar fome, e tinham
os refugiados, que ninguém sabia o que faziam com os refugiados, enquanto que o que precisava ser feito era caridade. O outro país queria levantar um muro para o outro não vir. Aí o outro tinha uma guerra nuclear, o outro estava preparando um míssil para apontar para o vizinho, o outro faz uma guerra de financeira, cambial. E eu acho que a gente vem num momento agora que a gente aprender mesmo que ninguém vive sozinho. Não adianta, todos nós vivemos em comunidade, é o vizinho que não cumprimentava o outro vizinho, que parava o carro de qualquer jeito, e agora é como se a espiritualidade falasse, bom, se vocês acham que vocês conseguem viver sozinho, vamos experimentar. E agora a gente está vendo que ninguém consegue. E está todo mundo encontrando maneiras de verdade de se conectar, né? De usar a tecnologia, de usar as ferramentas que tem disponíveis para tentar um contato. Então, era aquele filho que não ligava para o pai, que agora ele só pode ligar, ele não pode nem visitar. Então, N situações. E mais uma coincidência que é o fato da gente voltar para a família, porque tá todo mundo nas suas casas, alguns sozinho, outros com filhos, outros, enfim, diversas situações. E é mais uma coincidência, né? Como a família também, em muitos casos, estava esquecida e agora tá todo mundo voltando para o que tem que ser feito. Então, eu realmente tô torcendo muito para que muita gente, inclusive eu, porque eu acho que ninguém passa o que tem que passar à toa, para que todos consigam abrir os olhos e entender a mensagem brutal que está todo mundo recebendo ao mesmo tempo. Então, esse é o pensamento que eu queria dividir. Obrigada, Luiz. Concordo gênero, número e grau. Acho que a gente vem passando aí por isolamentos não só de países, mas sociais, e que a gente às vezes queria se isolar e agora está todo mundo isolado realmente e a gente agora querendo todo mundo se aproximar. E graças a Deus a gente tem toda essa tecnologia e que a gente possa aprender e a praticar, né, e nesse momento, novos hábitos, né? E que a gente possa servir a Deus ajudando aqueles mais necessitados, não é mesmo? Bom, gente, acho que já deu, a gente passou um pouquinho mais dos 5 minutos, então vamos seguir aqui o jogo. E vamos agora para o momento de vibrações, né? Então, quero que cada um de vocês comecem a pensar nas suas vibrações. Vamos elevar nossas vibrações, preces a Deus, pedindo que as receba em nome de Jesus e transporte em luz e derrame sobre o nosso lar, o lar dos nossos familiares, amigos, inimigos e principalmente dos mais necessitados, as suas bênçãos. Que Jesus envolva este lar com a luz azul, iluminando todos os aposentos, purificando as 2 miasmas, formas negativas de pensamento, acolhendo todos os que necessitam de luz, esclarecimento e perdão, envolvendo nossos centros de força, equilibrando as energias que fluem dentro deles. Que Jesus envolva também os nossos lares com a luz verde, iluminando todos os nossos aposentos, harmonizando todos os ambientes, fortalecendo o ânimo e a confiança. E que também a gente seja envolvido nessa luz branca, envolvendo todos os nossos aposentos, acalmando, envolvendo todos os nossos centros de forças, trazendo paz para cada um dos nossos corações. Peço para que vocês agora silenciem, respirando lentamente e profundamente, com a máxima atenção. E agradeça, porque acho que o momento principal é de gratidão, para a gente conseguir respirar lentamente e vibrar por todos os nossos. Relaxa o seu corpo, também com atenção. Veja onde tem aquela tensão, seu corpo,
e tente relaxar. E agora você, sinta-se banhado por uma luz reconfortadora e que ela se espalhe aos nossos irmãos necessitados também. Imagina uma luz dourada envolvendo todo o seu corpo, toda a sua mente e expandindo essa luz. Que assim seja. Obrigada, Sil. Eu vou fazer o encerramento agora. Antes do encerramento, só vou ler um texto que eu recebi pelo grupo da Luz Divina, que eu acho que vem muito ao encontro disso. E aí eu faço o encerramento. O texto diz: em 15 dias, queridos irmãos da Terra, que momento extraordinário passa esse planeta. Em 15 dias, todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível. Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro. A cidade luz, mergulhada nas trevas. A cidade eterna parece condenada a encontrar seu fim. Enquanto isso, o planeta Terra, organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. Rios estão ficando cristalinos, o ar está mais puro em todo o mundo e as estrelas estão mais visíveis. Tudo em 15 dias. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam seu egoísmo, deixando evidente quem serão os futuros moradores da Terra regenerada. E que ironia, esse vírus abençoado parece não atacar animais. O seu alvo é a raça humana. Abençoado sim, pois nos foi ensinado que a dor é grande professora. E quantas lições podem ser aprendidas com essa situação? Sabemos que para o espírito na matéria é difícil ver as coisas com os olhos da alma. Mas creiam, o que acontece nesse momento é uma oportunidade única que outros orbes não tiveram. A guerra nuclear era o caminho da raça humana, a autodestruição seu destino. Mas esse planeta tão amado por Jesus recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado diferente. Em vez de se autodestruírem para aprenderem a fraternidade, se afastarão para aprenderem na dor da solidão a importância do coletivo. Sentirão na falta de contato humano a importância de um abraço. Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecerem seus corações. Dor, lágrima e sofrimento ainda serão sentidos nos próximos meses. Mas feliz daquele que entende esse momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e um amor infinito. É finalmente chegada a hora. A Terra amada não será mais a mesma. Se pudessem ver o que vemos, veriam o espetáculo que está sendo a mudança vibratória do planeta. Que força tem a oração, que força tem o pensamento, tudo em 15 dias. O que não será possível quando esta vibração for perene, e como é infinito o amor do Cristo. Ele está em cada coração, em cada oração, em cada pensamento. Como um pai que não abandona um filho. Que ser extraordinário, que um simples raio de seu olhar magnânimo seria capaz de ofuscar o próprio sol. E esse ser gigantesco olha para a terra com piedade e amor. Então, por que motivo existe para ter medo? O momento é de esperança, o momento é de mudança. Mudança para uma nova era. E também é chegada a hora de espalhar esperança. Aqueles que têm consciência do atual momento têm a enorme missão de levar a esperança aos corações sofredores. Quando todos estiverem com medo da morte, sejam a luz que mostra a vida eterna. Lembre-se dos primeiros cristãos, que aguardando o martírio, cantavam e louvavam o Senhor. Enquanto os tiramos de Roma, os transformavam em tochas humanas. Jesus os transformava em tochas do Espírito, que iluminavam as trevas do medo e da ignorância. O momento atual é de igual grandeza. Sejam semeadores da esperança. Bem-aventurados os que entenderem e aproveitarem este momento, pois quando tudo passar, serão bem-vindos a um planeta regenerado. Agora eu vou fazer a prece de encerramento. Então, agradecemos a presença de Deus, nosso Pai amado, Jesus Cristo, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe, a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe,
e a todos os espíritos de luz que nos acompanharam nessa reunião, e a vocês, todos que aqui estiveram presentes. Vamos orar agora um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja. A gente agradece a todos que estiveram aqui presentes. Não se esqueçam de tomar um gole da água que foi fluidificada. E a gente se encontra amanhã, certo? Certo. Ó, até engasguei. Certo, no mesmo Bate-Canal, é no mesmo link, pessoal. Amanhã, entre hoje e amanhã, manda o capítulo do Evangelho que a gente vai falar amanhã. Olha, perdi a voz. E também o próximo trecho, que mais? E amanhã no mesmo horário. Então, Amanhã às 8. Amanhã às 8. Quem quiser compartilhar o mesmo link, pode compartilhar. Já vi que alguém me pediu o texto que a Juju postou. A gente vai divulgar esse texto. Olha, tá sumindo minha voz. E, meu Deus do céu, falha técnica, gente, é segundo vídeo. E aí a gente acontece essas coisinhas. E aí, que mais que a gente tem que falar? Ju, que amanhã a gente já vai compartilhar os textos, o capítulo. O texto. Isso a gente pode pôr na descrição do vídeo no YouTube. E a gente vai pôr também a gravação no YouTube, como a gente vem fazendo, tá, pessoal? Muito obrigada, que a paz de Cristo esteja no coração de vocês, que aqueçam todas as almas. E muito obrigada pela participação de vocês e que a gente consiga aí mudar uma alma por dia, uma pessoa de cada vez. Obrigada, boa noite para vocês. Bom domingo.